Fala galera, Gabriel Moraes aqui de volta, bem-vindos. Hoje a gente vai falar do setor aí de galpões logísticos e industriais, né? Um setor aí muito interessante em fundos imobiliários, né? Um dos setores mais fortes aí na minha visão. E nesse momento aí de crise, né? No momento mais conturbado, esse setor ele tende a ser mais forte, porque ele tem contratos aí também mais fortes, tá? E a gente sabe, né, nesse momento aí, como o comércio está fechado, a produção e as entregas, elas estão acontecendo, né? E na minha visão, eu trago uma positividade maior para esse setor no momento mais delicado que a gente está vivendo. Isso aí quando eu estou comparando, por exemplo, com shopping center ou lajes corporativas ou hotéis propriamente, né? Então, isso é bacana. Atualmente é mais comum a gente observar contratos atípicos, esse é o primeiro ponto, né? O que são os contratos atípicos? São os contratos aí mais longos, né? Contratos de 10 anos, amarras contratuais, dificultam o inquilino de sair do imóvel, né? Então o inquilino aí, ele vai ter que pagar aí muita coisa se ele quiser sair e ele não quer isso, né? E isso força o inquilino a ficar nesse imóvel, tá? Traz muito benefício, né? Para você que é cotista do fundo, num fundo de logística como esse, né? E a gente observa isso aí na maioria dos fundos imobiliários de logística, mas existem vários fundos aí também que tem uma divisão desses contratos, tá? Não é porque o fundo é logístico industrial que necessariamente ele vai ter 100% dos contratos atípicos, né? A gente tem que entender cada fundo individualmente, né? Então tem fundos ali que tem metade contratos típicos, que são os contratos aí de 5 anos, né? Contratos que têm revisionais. A cada um ano ali você vai ajustar esse aluguel para cima ou para baixo, né? E contratos atípicos, como eu falei, mais longos, tá? Então, quanto mais atípico for, maior essa sua segurança, né? Segurança em termos do inquilino querer sair do fundo. E quanto menos você tiver de atípico, maior será a sua incerteza de quanto você vai receber. Contrapartida, se um fundo ele tem contratos típicos, por mais que seja de logístico industrial, num momento bom de economia, isso é bom, porque ele consegue aumentar esses aluguéis, né? Então os contratos típicos têm uma tendência, né, de conseguir esse aumento. Mas quando a gente chega num momento de crise como esse, aí não é tão bom assim, aí vai ter que ajustar para baixo. E os contratos atípicos vão lá se manter firmes e fortes aí, continuar recebendo quanto que foi combinado, tá bom? Então, esse ponto é muito importante. Outra característica, né? A diversificação aí baixa para moderada, né? Porque por mais que os fundos logísticos possam ter vários imóveis, né? Isso é super importante, gente, em fundos logísticos, tá? Você quer ter um fundo imobiliário, industrial, logístico, que tenham vários imóveis. Por quê? Porque você precisa ter mais inquilinos. O fundo logístico, né, o galpão, geralmente ele é construído ou para uma empresa ou para duas, talvez, certo? Isso é perigoso, né? Porque você está dependendo ali muito daquele inquilino. Então, assim, quanto mais imóveis tiver, melhor, né? Para você ter uma dispersão aí desse risco, tá? Do risco de alguma coisa acontecer aí com o inquilino. Então, automaticamente, a diversificação dele é baixa para moderada, né? Muito mais baixa do que um shopping center, por exemplo, que tem 300, 400 inquilinos dentro de um shopping só. Terceiro ponto, possibilidade de alguns imóveis serem expansíveis, né? O que é isso? O aumento da ABL. A ABL é a área bruta locável. Quanto de área de metro quadrado tem esse fundo para alugar, né, e converter em renda, certo? Esses fundos, como eles geralmente são em localizações perto de estradas, de portos, são mais isolados, são em lugares que têm um espaço maior, eles podem ampliar essa área, né? E daí botar essa área para ser alugada. E com isso vai aumentar ali a renda no fundo. E isso é importante, né? Se você conseguir aumentar a sua ABL de uma forma mais natural, você consegue ter uma renda maior. Então tem essa possibilidade aí também em fundos imobiliários logísticos e industriais. Outro ponto é a grande correlação positiva com o e-commerce e o crescimento da economia de uma forma geral, né? Todo esse movimento aí de fechamento, a gente está vendo que cada vez mais o e-commerce está sendo pretendido aí pelos clientes, né? As pessoas gostam agora de comprar no e-commerce e também é a única opção aí que a gente tem hoje. Isso fortalece muito, muito mesmo aí os fundos imobiliários
de logística. Nos Estados Unidos a gente tem vários centros de distribuição e no Brasil, gente, é só o começo. Então eu acho que é um setor que tem muito ainda para crescer, tem muita lenha aí para queimar, né? A gente está no começo aí e eu vejo aí esse setor crescendo muito, tanto em fundos imobiliários, mas no Brasil de uma forma geral, né? E aí é um hedge importante, hedge entre aspas, né? Se você tem medo de shopping, mas você quer ter shopping na carteira, eu acho que ter shopping na carteira faz sentido, você pode ter também logístico ali para balancear, né? Se o e-commerce realmente explodir, você tem esses centros de distribuição e se os shopping centers continuarem dando boa rentabilidade, você também ganha ali nas duas pontas, tá? Então esse é um insight interessante também. Não é raro observar o Build to Suit, Sale, Leaseback e Retrofit. O que é isso, Gabriel? O que são esses termos? Eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples. O Build to Suit é o seguinte, você vai construir um galpão, né, industrial ou logístico para uma determinada empresa de acordo com os parâmetros que aquela empresa ali precisa. Então, você vai lá, a Ambev vai chegar para você, precisa de um galpão assim, assim, assado, tá? Beleza, vou construir, a Ambev vai alugar esse galpão, né, de você e você vai oferir renda disso aí. Isso é muito bom? É muito bom. Por quê? A empresa ela vai ficar dependente daquele imóvel ali, ela precisa daquele imóvel, ela não vai querer deixar aquele imóvel de maneira nenhuma, né? Isso é legal. O ponto negativo do Build to Suit, quando você constrói esse tipo de imóvel, é que se acontecer alguma coisa e o inquilino de repente quiser sair, você levar esse azar, aí para repor esse inquilino vai ser extremamente difícil, porque você construiu um galpão todo para esse cara, e esse cara sai, você vai alugar para quem esse imóvel, ou vender para quem, né? Então, situação delicada, mas rara de acontecer no Build to Suit, tá? Acontece muito isso aqui nos fundos imobiliários de logística. O Sale Leaseback é uma operação aí muito interessante também, que é o seguinte, você vai lá, tem a Ambev lá, tá naquele imóvel. Você vai lá, você vai comprar um imóvel da Ambev e você já vai alugar para a Ambev. Você já vai fechar um contrato aí típico ou atípico com a empresa. Então você comprou e alugou de volta. Isso é o Sale Leaseback. Isso aí é uma prática comum dos fundos imobiliários de logística e eu gosto até mais do que o Build to Suit, porque você não tem muito trabalho operacional, né? Você não demanda muito tempo para levantar um imóvel. E aí, em questões imobiliárias, por mais que o imóvel logístico ele seja de rápida construção, né? Até 6 meses aí você levanta um imóvel logístico, ele não é tão difícil quanto você levantar um prédio, né? Por exemplo, você perde um tempo ali, né? Tem um tempo de construção. E no Sale Leaseback não. O cara já está lá dentro, o cara já está familiarizado com o imóvel, o cara quer ficar lá, você apenas compra e já bota para alugar e fazer renda aí desse ativo, tá? Então esse eu acho mais bacana do que o Build to Suit. E o Retrofit é o seguinte, esse aí eu acho que a maioria de vocês já pode estar um pouco mais familiarizado, é quando você vai pegar aquele imóvel lá, que está meio acabado, meio arrebentado, e você vai injetar um dinheiro nele, melhorar esse imóvel, e daí você vai alugar para uma empresa, né? Aí, com essa melhoria que você fez, você pode aí pegar um aluguel melhor, né? Aumentar a rentabilidade daquele imóvel. Porque às vezes o imóvel está todo ferrado, mas tem uma puta de uma localização, né? E isso faz uma diferença enorme na hora de você conseguir alugar para a empresa, tá? Então o retrofit aí também é uma questão bem interessante aí, que a gente observa bastante nesse tipo de fundo, tá bom? E localização. Esse é um ponto que a gente é um ponto muito difícil, né? Um ponto delicado. Por quê? A gente não tem como saber, não é a mesma coisa que uma laje corporativa, né? Que um imóvel comercial ou que um shopping. Por quê? A gente tem que ter muito know-how mesmo, né? Da onde a gente está criando o nosso fundo logístico, né? Da onde o fundo logístico ele está localizado. Porque a gente não entende de rodovias, de acesso, a gente não tem esse conhecimento, né? Isso é muito mais difícil de analisar do que o imóvel lá num bairro nobre da cidade, por exemplo. Então, o que a gente foca aqui? A gente foca na gestão. A gestão mandou bem nesses fundos, esse fundo é antigo, esse fundo tem um histórico, esse fundo sempre pagou renda, você fica ligado nesses pontos, você entende, a gestora é grande, é conhecida no mercado, isso aí vai responder essa sua pergunta, né? Porque a gente tem que ficar à mercê da gestão de escolher bons negócios, né? De fazer essa avaliação. A gente, por conta própria, gente, é muito difícil avaliar imóveis industriais logísticos, tá? Salvo exceção, se ele tiver poucos imóveis, né? Então, por exemplo, eu tenho um FIIB 11, que é um fundo
o Fundo Industrial Brasil, lá em Joinville. É um parque industrial. Pô, aquilo ali eu sei que é bem localizado, né? Tem acesso ali às principais rodovias e tudo mais. Eu sei que aquele fundo ali representa uma parte grande e importante do PIB da região. Então, isso é uma coisa isolada, né? Outra coisa é você ter vários imóveis dentro de um fundo e você não saber ali a localização de cada um. Então, realmente, essa é uma situação delicada, não tem como analisar. A gente vai ficar à mercê ali de escolher uma boa gestão, tá? Próximo ponto, né? Os inquilinos de alta qualidade. Esse ponto aí é fundamental, né? O gestor, quando ele vai escolher um inquilino para ocupar esse galpão, ele vai ter que fazer um trabalho muito bom, né? Ele vai ter que ter essa seleção minuciosa, porque ele está dependendo desse cara. Então, os gestores eles são muito rígidos nesse ponto de escolher bons inquilinos e inquilinos onde as empresas que estão alugando tem uma situação de caixa boa, né? Tem uma perspectiva aí de médio prazo também boa, né? Para conseguir girar o seu negócio, operacionalizar isso. Então, esse é um ponto positivo aí dos galpões logísticos. Geralmente as empresas são importantes na região e são boas empresas. Outro ponto importante, inquilinos com necessidades específicas do imóvel. Foi aquilo que eu falei do build to suit, né? O inquilino vai lá e ele precisa daquele imóvel de qualquer maneira, porque o imóvel está todo montadinho para ele, né? Ou o imóvel é super bem localizado ali, ele precisa daquele centro de distribuição. E aí, para ele se desfazer daquela posição ali, daquele aluguel, ele não vai querer mesmo, né? Então, geralmente, quando a gente encontra aí os fundos imobiliários logísticos, a gente enxerga isso aí nos inquilinos, tá? Isso aí também traz mais segurança ao fundo. Outro ponto também mais técnico aí é o padrão construtivo, né? Chão nivelado a laser, altura do pé direito, docas, enfim. Existe todo um processo de construção para se adequar às máquinas, né? O processo, a cadeia de produção da empresa. Então, por mais simples que a obra pareça do ponto de vista de quanto tempo ela demora, e de como que é mesmo visualmente esse imóvel, existe ali algumas coisas específicas que precisam ser feitas para se adequar à empresa que está alugando esse imóvel, né? Então, isso aí é uma vantagem que esses fundos têm. E assim, historicamente, os fundos imobiliários de logística, eles têm performado muito bem. A gente vê poucos problemas aí com fundos de logística, principalmente os grandes fundos, né? Quanto maior, a gente vê menos problema ainda. É um setor que voou abaixo nesse período todo e a tendência é que continue voando aí até com o aumento aí do e-commerce e da necessidade de distribuição dessas empresas. E um ponto que eu coloquei aqui da localização, né, que eu já falei antes, o que você pode fazer para te ajudar um pouco mais é você ver se tem um acesso ali a rodovias, né? Ou se é perto de ferrovia, porto, você pode tentar achar isso aí, né, na localização, coloca lá no Google Maps, bota o endereço desse imóvel e tenta ver se isso faz sentido, tá? Esse trabalho, obviamente, isso aí deveria ser feito pela gestão, tá? Mas se você quiser ir muito a fundo mesmo, ver imóvel por imóvel, essa é a melhor maneira que você vai encontrar aí de conseguir analisar localização de logística. Mas, repito, é muito difícil disso ser feito de forma consistente. Dependência acentuada sobre os inquilinos, né? A gente falou aqui, tem muitos pontos positivos, mas com certeza esse é o pior ponto de todos, a dependência que a gente tem no inquilino. A única blindagem que a gente tem em relação a isso justamente são esses contratos, né? Então o contrato te garante que o inquilino não vai querer ferrar contigo, porque esses contratos, quando não são de reposição que eu coloquei aqui desse imóvel, é muito difícil repor esse imóvel, né? Repor o inquilino. Então, são pontos que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que saber que existem esses riscos, mas que eles são difíceis de serem materializados, tá? Se as escolhas aí da gestão, tanto do imóvel quanto do inquilino, forem boas, né? Então, esses são os principais pontos aí do setor logístico industrial. E agora eu vou aqui no Google e a gente vai olhar alguns fundos aí para entender um pouco melhor o que eu estou falando, né? Então, inclusive eu fiz até um vídeo no YouTube ali falando um pouco desse fundo.
e a gente pode entender aqui um pouco melhor isso. Vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui na queda mais recente da Bolsa de Valores. Olha só. Lembra que teve um dia aí que os fundos imobiliários caíram muito, tá? Eu não me lembro qual foi a data exata, mas foi um dia sim que foi um dos piores da história dos fundos imobiliários, né? E aí, como os fundos imobiliários eles têm uma liquidez menor, a porta ali ela é estreita, todo mundo quer sair de uma vez, todo mundo quer vender, todo mundo em pânico, né? Muita pessoa física investe em fundo imobiliário, né? E aí aquele pânico generalizado acaba acontecendo várias distorções no mercado, né? E esse fundo aqui, o GGRC, que é um fundo logístico, ele apresenta aí todas as características que eu expliquei para vocês agora, né? Ele é um fundo diversificado, tem vários imóveis, é diversificado geograficamente, não é só São Paulo, Rio, então tem vários estados, né? É um fundo onde tem, eu vou mostrar para vocês aqui, as empresas que alugam esses imóveis são empresas importantes, né, dentro dessas regiões. Então, assim, esse desespero aqui que aconteceu, vamos ver aqui na tela, olha só, deu uma queda aí de 35%, quase 36%, não faria muito sentido, né? Por quê? Contratos amarrados, contratos longos. A gente tem, além desses contratos mais longos, um CDI baixíssimo, né? Uma rentabilidade de renda fixa baixíssima. Então, não faria sentido esse fundo cair tanto. E daí, deu aquela recuperada aí, né? Vamos ver, subiu aqui para a máxima aí quase 35%, né? Porque o mercado percebeu que não fazia muito sentido. Inclusive agora, dessa data que eu estou gravando aqui para vocês, a 121,50, eu estou gravando esse vídeo aqui num sábado, então a bolsa aqui está parada, as negociações estão paradas. Isso aqui representa, gente, 7% líquido de imposto de renda, tá? Isso comparado com a renda fixa é muita grana, né? É muito dinheiro. Então agora eu acho que está num preço mais coerente com o risco que a gente está vivendo e com um prêmio aí bem acima também do que a renda fixa poderia te oferecer, tá? Isso sobre prêmio de risco, né? Sobre precificação de fundo imobiliário para ver se está barato, está caro, a gente vai ver em outro vídeo, a gente vai aprender em outro episódio, tá? Então isso aqui é o que eu queria mostrar primeiro. E agora eu vou entrar aqui no site do GGRC. E aqui olha que bacana que a gente já vê, né? Olha a diversificação aqui desse fundo, né? Olha lá, ó, a gente tem um imóvel alugado para Ambev, né? 33 milhões aqui o valor da aquisição. Então, Ambev, baita empresa. Tem empresa aqui, Teixo, tem uma Suzano. Pô, a Suzano é uma empresa anticrise aqui no Brasil, né? Suzano é muito forte, vendedora de commodity, da celulose, que é dolarizada, então quando o dólar aumenta, ela consegue aí ganhar mais dinheiro. Então, e celulose é muito importante aí, é uma commodity muito importante, e o Brasil, ele domina esse setor aí no mundo. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Moinho Guaçu, para quem não conhece, aí, é uma empresa do agronegócio, mais de 70 anos de existência, né? Então, esse imóvel aqui, se eu não me engano, é para armazenamento aí de grãos. Então, isso aí, o agronegócio vai continuar. Aqui essa empresa Todium, né, que é de construção, então construção é uma coisa que não parou ainda, né? Materiais de construção, de casa, desse tipo de coisa, está sendo ainda vendido, né, com mesmo com coronavírus. E aí a gente tem Hering, Santa Cruz, enfim, a gente tem outras empresas, né? Nicei para quem não conhece, quem é do Paraná aí conhece, sabe o que eu estou falando, né? Farmacêutica aí, qualquer lugar do Paraná tem essa farmácia aí, muito conhecida. O meu ponto aqui é o seguinte, se você conhece essas empresas ou não, o importante é que elas estão em setores diferentes, né? Então o fundo está bem diversificado, tanto geograficamente falando, né, quanto em setores, né, da economia, porque de repente acontece alguma coisa aqui com algum desses imóveis aqui, com alguma dessas empresas, e aí prejudica a renda. Mas aí a gente tem os outros setores e os outros imóveis em outros estados que vão segurar a onda aí, caso tenha um impacto negativo da renda, né? Sem falar das amarras contratuais que eu falei para vocês, aí você vai ter que olhar individualmente em cada fundo quais são essas amarras, né? Qual é a multa se o inquilino quiser sair e tudo mais. Isso aí é uma coisa individual aí de cada fundo, tá? Outro detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês desse fundo, que é interessante, e você vai encontrar, você sempre ler as informações ali da política de investimento do fundo, né? Ou você lê ali o regulamento do fundo, o prospecto. Isso é legal porque ele vai te dar algumas informações que você precisa, que a gente aprendeu aqui.
Então aqui primeiro, a informação, né? Ó, contratos de locação atípicos, com robusta segurança jurídica, exclusivamente para imóveis logísticos e industriais com prazo mínimo de 5 anos, né? Então tem alguns aqui com 10 anos, tem alguns com 5 anos. A questão do contrato, né? Se você quiser ir a fundo e ver como é que é, você pode ir lá se comunicar com a RI, liga para eles, manda um e-mail, fala que quer saber mais, né? Você pode fazer isso como cotista do fundo. Eu vejo muito pouca gente fazendo, né? O seu dinheiro que está lá no negócio. Então, se você quer ficar paz, ficar tranquilo, é importante que você tenha essa... Se você quiser, obviamente, né? Pelo menos uma vez por ano, quando você for reavaliar o seu investimento, você dá uma ligada, falar com a RI e esclarecer dúvidas, né? Então, fica sempre esse espaço aí legal para esse tipo de atitude, tá? Então, imóveis devem estar localizados no território nacional, isso aí é informação irrelevante, é óbvio que é. E a informação aí mais legal que a gente vê aqui é isso aqui, ó. Lembra lá que a gente falou agora, né? Do Build to Suit, Retrofit ou Sale Leaseback. Então, o fundo faz isso, né? Ele tem essas três coisas, essas três características. Isso aí é super bacana, né? Pelo menos ele está diversificado entre estratégias dentro do setor logístico e industrial, tá? Outro ponto aqui para a gente ver, aqui, ó, é a distribuição mensal, né? Óbvio, já falei para vocês, a maioria dos fundos distribui mensalmente, mas não são obrigados, lembre sempre disso. Então, esse fundo aí ele distribui mensalmente e 1,10% ao ano de taxa de administração. Essa taxa é alta, é baixa? Eu considero uma taxa justa, tá? E aí eu tô falando, lógico, justa dentro do mercado brasileiro. Não tô falando justa se você comparar lá com os Estados Unidos, aí é outra história. Mas assim, dentro do mercado brasileiro, eu acho uma taxa justa, porque ele é um fundo de gestão ativa, né? Ele pode em algum momento lá na frente, quando esses contratos acabarem, vender esse imóvel, né? Se desfazer desse imóvel. Isso é uma coisa que acontece. E também ele tem vários imóveis para administrar. Então, conforme você vai aumentando o número de imóveis, né, mais essa taxa aí, de repente, ela aumenta, tá? O fundo que é pequenininho, tem um imóvel, não tem motivo para a taxa ser alta, tá? Então, eu estou falando aí, se você se deparar com um fundo monativo, por exemplo, de um imóvel, uma taxa aí de, no máximo, 0,40% ao ano, e já está de bom tamanho, já é muito, tá? Então, é bacana. Não tem taxa de performance, né? Eu já falei isso para vocês, evitem taxa de performance, esse fundo aqui não tem. Então, é um fundo aí, é um exemplo clássico de um bom fundo imobiliário logístico. A gente tem o HGLG, que é mais conhecido aí, né? HGLG 11, né? Mais queridinho, é o carro-chefe mesmo do setor logístico, porque ele é um fundo mais antigo, né? Acredite, a Regen Grifo, né? Acredite Suíça, Regen Grifo, que toma a frente aí da gestão, né, desse fundo. Então ele é mais antigo, ele tem um histórico muito bom, né? Ele entregou um resultado excelente ao longo do tempo e ele passa muito mais confiança do que o GGRC, justamente pelo histórico e pela gestão conhecida. Agora a gente tem que perceber esse viés, né? A gente não pode achar só porque foi no passado que vai continuar sendo e nem achar que esse aqui vai ser pior só porque ele não tem histórico. Isso aí ninguém sabe, mas na minha visão eu sempre vou dar preferência para um fundo imobiliário mais antigo, tá? Que eu consigo entender como é que esse fundo conseguiu performar em momentos ruins da economia, né? Nos ciclos econômicos. E esse fundo aqui eu já não tenho tanto histórico, tá? Então eu sempre dou uma preferência maior para uma gestora mais conhecida, um fundo com mais imóveis, isso é importante, e um fundo mais antigo também, tá? Isso aí vem muito antes de taxa de administração e performance aqui, quando a gente está falando principalmente de fundos logísticos e industriais, tá? Outro fundo interessante aí que tem no mercado para vocês estudarem é o KNRI. Eu vou falar mais sobre ele quando eu estiver falando de lajes corporativas, porque na verdade ele é um fundo logístico e de lajes corporativas. Então ele tem os dois segmentos, eu vou falar sobre isso. Mas ele tem excelentes também imóveis logísticos com bons inquilinos também, tá? É uma outra opção interessante aí para você estudar. Dentro aí do universo, esses três são o que eu mais gosto, o que eu mais estudei, mas existem outros aí, tem o Alzirão, enfim, tem o FIIB mesmo, que apesar de ser monativo, é um bom fundo imobiliário. Esses 5 fundos aí são super interessantes e tem o XPLG também,
é que ele tem já contratos típicos com atípicos, né? Aquela mistura que eu falei para vocês, tá? Então, HGLG, GGRC, XPLG, FIIB, o Alzirão e o KNRI. Esses 6 fundos aí, vocês podem começar a estudar esses fundos, né? Que eu acho aí que vocês vão aprender muita coisa e vocês com certeza vão achar valor em algum desses fundos, tá bom? E aí, galera, aqui eu tô com também um fundo imobiliário aí, FIIB 11. Ele é um fundo imobiliário, eu vou botar no Google aqui para vocês, talvez vocês possam conhecer. É um fundo imobiliário mono, ativo e multi-inquilino aí do setor de logística, né? E esse fundo imobiliário é interessante porque ele tem um comportamento aí bastante atípico do setor logístico industrial, né? Porque ele, apesar de ser um monoativo, ele tem um complexo, né? O parque industrial aí do FIIB 11, eu vou entrar no site, eu vou mostrar para vocês. Então é um complexo que tem agências bancárias, né? Tem restaurantes, tem várias empresas trabalhando. Então esse complexo que, apesar de ser um monoativo, ele tem uma relevância muito grande na cidade de Joinville. Isso aí é muito difícil a gente encontrar, né? É uma vantagem competitiva enorme aí que esse fundo imobiliário tem, tá? São casos raros e eu gosto de trazer aqui as exceções, né? Eu acho assim, se você é um investidor, eu já falei, né? É muito importante em fundo imobiliário de logística que a gente tenha vários imóveis dentro de um portfólio, né? Isso aí vai salvar você em momentos de crise, em momentos de estresse. Mas, se você é um cara que está buscando muito mais risco aí em ativos de fundos imobiliários, você poderia ter algumas dessas peças aí no seu quebra-cabeça, né? De fundos monoativos. Então esse é um excelente exemplo. Quando a gente for falar de lajes corporativas também, e eu posso até dar um exemplo de fundos monoativos, eu posso fazer também um vídeo depois só falando dos monoativos, né? Para vocês perceberem o que é importante ali, o que é crucial para cada fundo monoativo, tá? Mas de uma forma geral, né? Eu quero mostrar um pouco desse fundo, porque ele é diferente, né? Ele é um fundo muito bom, só como exemplo. Esse é um fundo aí que performou muito bem desde a sua trajetória, né? Aí na Bolsa de Valores. E qual é o motivo, né, gente? O motivo é muito simples. É tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, né? Com a questão da localização. Esse é um fundo que tem uma localização muito boa, né? Perto de rodovias importantes. Então tem ônibus que vai direto, né? Vários ônibus que vão direto aí para o centro industrial. Se eu entrar aqui no mapa com vocês, deixa eu entrar aqui. Perini Business Park. E aí eu posso entrar aqui com vocês. Então esse é um complexo muito importante na cidade, né? Então a lição maior aqui é o seguinte: quando você tem um fundo monoativo de qualquer espécie, seja de shopping, seja de laje corporativa, seja de logística como esse aqui, industrial, né? Você precisa que a localização seja excelente. E aí, se você quiser investir nesse tipo de fundo, você tem que estudar muito a localização do fundo, né? O imóvel, o padrão construtivo do imóvel, tá? Você vai ter que aprofundar o seu estudo no relatório, tá? Se esse for o seu objetivo. Se você não quiser causar esse estresse a mais na sua tomada de decisão, aí você pode focar realmente aí nos fundos multi-ativo, tá? Eu abri aqui o site, né? Tanto do relatório que eu vou mostrar um pouco para vocês, mas também aqui do site do imóvel por si só, né? O imóvel todo. Esse imóvel, apesar de ser do fundo imobiliário, ele é dividido aí com outros sócios também, né? Como os fundos de shopping, por exemplo, que tem mais de um sócio, além do fundo imobiliário. E aí, isso é legal que você pode ter aí todas as informações sobre o imóvel que você está levando para casa. Inclusive tem um vídeo aqui muito educativo, né? Depois vocês podem ver, que fala sobre imóvel, né? Sobre até as vantagens aí do imóvel e tudo mais, né? Sobre a tecnologia e a diferenciação aí que esse imóvel tem perante aos outros, principalmente da cidade aí de Joinville, tá? Então aqui tem toda a infraestrutura, os serviços que tem no parque industrial. Então, galera, se vocês quiserem investir em fundo monoativo, procure muito bem, tá?
procure muito bem e saibam que vocês estão tomando um risco a mais, tá? Por mais que o fundo aí possa ser muito bom, né? E aqui, como vocês podem ver que eu falei, né? Existem várias coisas aí dentro desse fundo, alimentação, biblioteca, parte de seguros. Então aí tem o fundo, se eu mostrar aqui no relatório para vocês, do fundo imobiliário, ele tem vários tipos aí de indústrias que ele trabalha, né? Então ele está diversificado, apesar de ser um fundo monoativo, tá? E aí vem um relatório de 18 páginas, né? De um único imóvel, né? Porque realmente a gente precisa entender aqui o que está acontecendo com esse fundo, tá? E eu vou deixar o site aqui, tá aqui, né? Se vocês quiserem depois aí copiar esse link aí, entrar no site do fundo, para vocês verem esse documento. Isso é importante, né? Porque aqui tem muitas informações sobre o fundo. E outra coisa que eu queria dizer é que nesses fundos específicos monoativo, a gente tem que olhar aqui o vencimento dos contratos. Isso é muito importante, porque cada vencimento aí importa muito para esse fundo, né? Porque quando o fundo tem poucos inquilinos, né, em relação ao fundo multiativo que tem vários imóveis, o cronograma do vencimento dos contratos ele vai se tornar muito mais relevante, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha só quantos contratos a gente tem terminando aí 2020 e 2021, né? 31% aí, mais ou menos, 31, 32% dos contratos como um todo, né? Então, tá bem próximo aí de uma renovação. E, por exemplo, quando você tem um momento como esse que a gente está vivendo aí de coronavírus, momento de crise, e você tem essa renovação de contratos chegando para chegar, tanto aí 20% quase em 2020 e depois um pouco em 2021, é perigoso, né? Porque com certeza pode ter um reajuste aí para baixo, né? Então a sacada dos contratos é o seguinte: obviamente você quer que a maioria dos contratos eles expirem o mais tarde possível, né? Lá para frente, alguns anos lá. Então isso aqui, por exemplo, 2024, 2025, indeterminado, isso aqui é muito bom. Mas se você tiver num momento de bull market, e eu estou falando bull market só da bolsa não, estou falando um bull market como um todo, a economia mandando muito bem, né? A economia girando, o Brasil indo bem, o setor imobiliário num bom ciclo de crescimento, aí sim você comprar fundos imobiliários com contratos que vão expirar aí no ano que você está comprando ou no próximo, né, com muitos contratos, faz muito sentido, porque provavelmente, de repente, essa renovação aí ela vai ser para cima. Mas num momento de estresse como esse, né, eu gostaria de ver aí quase todos os contratos com uma distância maior aí para 2023, 2024 para cima, tá? Então isso aqui é um risco aí que a gente tem específico no fundo imobiliário monoativo, né, que atinge diretamente ele, porque faz uma parcela importante da receita, mas isso a gente encontra aí em todos os fundos, né? Em todos os fundos de logística, tá? Então, aqui tem os setores, que esse fundo imobiliário ele está dividido aí, né? A ocupação por segmento. Então você pode ver que está bem diversificado, né? Mas a maior parte aqui é do setor de metalurgia, setor metalúrgico. E aqui ele vai falando as inadimplências, né? Ele vai contando ali o caso a caso aí, de coisas que aconteceram aí no último mês, né? Esse é o último relatório gerencial do fundo, tá? Vocês podem ver que claramente aqui em março o fundo sofreu, como a maioria dos fundos, né? E aí você tem que entender em cada fundo, quando acontece uma queda dessa aqui, muito grande no gráfico, você tem que olhar no fundo. Você pode ligar lá para o RI ou você pode procurar mesmo no site. Você tem que entender o seguinte: se essa queda ela foi proposital, ou seja, o fundo deixou de pagar porque está vendo que o momento está crítico e está precisando fazer caixa, né? Então, se o fundo deixa de pagar, isso é uma atitude muito inteligente, tá? Nesses momentos de crise. Agora, a gente tem que entender se isso aqui foi alguém que ficou inadimplente, né? Ou foi algum inquilino que saiu. Por isso que é de suma importância, se você for investir num fundo monoativo, que você acompanhe muito de perto mesmo, porque você está correndo um risco aí bem maior. Tá bom, galera? É isso aí sobre o FIIB 11, né? O Fundo Industrial aí do Brasil. É um excelente fundo monoativo, um dos melhores fundos monoativo que a gente tem no mercado de fundos imobiliários brasileiro.
Aqui um disclaimer que isso aqui não é recomendação, né? Nem posso recomendar e nem quero recomendar nada para vocês, mas na minha opinião pessoal, os fundos que eu mais gosto de logística, né? Pela relação risco-retorno, histórico, gestão e tudo mais, é o KNRI e o HGLG, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido mais aí sobre fundos imobiliários industriais e logísticos. E eu vejo vocês na próxima. Abração, fique com Deus!